Bom dia. Hoje eu escolhi para nós estudarmos um pouquinho o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. Que Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Esse aí está em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Então, o que ele fala aqui dos aflitos, né, que se referindo a todos nós, são as nossas aflições, o que nós temos no nosso dia a dia, os nossos problemas, né? E isso significa o quê? Justiça das aflições. Então, quer dizer que tudo aquilo que nos aflige é justo, tem uma razão de ser, né? E Jesus fala que nós seremos consolados, né? Sempre por estarmos passando por essas aflições. Lógico que as aflições, elas nos fazem sofrer. Então nós vamos ver aqui quais são os motivos que nós temos essas aflições, por que elas aparecem, né, na nossa vida terrena, né, e como nós temos que nos comportar com relação a elas, né? Então, as compensações que Jesus fala no seu evangelho, que promete aos aflitos, né, da terra, eles não podem ocorrer senão na vida futura, né? Sem a certeza de um futuro, essas máximas de Jesus seriam um contrassenso, né? Mesmo com essa certeza, né, compreende-se muito dificilmente a necessidade que nós temos de sofrer para ser felizes, né? Então a gente pergunta, por que uns sofrem mais que os outros, né? Porque uns nascem na riqueza e outros na pobreza? Porque para uns tudo dá certo e para outros nada dá certo, né? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens, né, e os males tão desigualmente distribuídos, né, em que você vê entre o vício e a virtude, que a gente vê que pessoas virtuosas, elas sofrem e pessoas mais prosperam junto, né? Então, tudo isso se explica através da lei da reencarnação. Porque se nós fôssemos aceitar que só temos essa vida aqui, essa única existência, nós chegaremos à conclusão que Deus é injusto. Porque para uns é tudo de bom, para outros é tudo de ruim, né? Para uns sofrem, outros nem sempre sofrem, né? Então, nós tínhamos que considerar o quê? Que não existe só essa existência aqui. Nós tivemos várias outras anteriormente. E tudo que acontece numa tem relação com as anterior ou com as anteriores, né? Entretanto, desde que a gente admita que Deus, né, ele não pode, nós não podemos concebê-lo, né, sem perfeição infinita. Ele é perfeitamente infinito. Ele é todo poder, toda bondade, toda justiça. Então, as vicissitudes, as dificuldades da vida, elas têm uma causa. E desde o momento em que Deus é justo, essa causa deve ser justa.
Eis do que a gente tem que se compenetrar muito bem, que as causas das nossas aflições são justas. Então não tem aquilo de que a gente fala assim, eu não merecia isso. Não, né? Alguma coisa faz com que eu tenha aquele sofrimento, aquela aflição, né? Porque nada acontece por acaso conosco, né? Deus colocou os homens, né, sobre o caminho dessa causa e através dos ensinamentos de Jesus, né, ele nos fez entender ou aplicar tudo isso na nossa vida, na hora que nós tivéssemos as aflições. Porém, né, hoje, nos considerando bastante maduros para compreender, o Espiritismo então nos explica inteiramente essas coisas. E os próprios espíritos que estão nos falando o que acontece, porque antigamente aqueles povos, eles não entendiam o que Jesus queria dizer, né? Agora nós entendemos perfeitamente, né? Porque nós evoluímos, tanto é que ele falava tudo por parábolas, para que o pessoal entendesse um pouco mais. Então, quais são essas causas atuais das nossas aflições? Então, as vicissitudes da vida, todas essas dificuldades, elas têm duas fontes. Uma na vida presente, né? E outra fora da vida presente, né? Se nós olharmos os males, né, terrestres, né, muitos deles são consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que suportam. São eles mesmos, né? Quantas pessoas tombam por causa de suas próprias faltas, né? Quantas são vítimas de seu orgulho e da sua ambição? Isso gera aflições e conflitos. Quantas uniões de pessoas são infelizes? Por quê? Porque não existe amor nessas uniões, mas elas são já calculadas, né, por vaidade ou por muitas vezes por interesse financeiro. Então, elas não perpetuam, né? Quantos males e enfermidades são consequência de excesso que nós mesmos fazemos? Quantas vezes a gente come muito demais sabendo que aquilo vai nos fazer mal? Então, eu vou ter essa aflição já por culpa minha. Quantos bebem tremendamente e no dia seguinte passam muito mal? Por quê? Porque exageraram. Então é tudo consequência nossa mesmo, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências desde o princípio, né? A quem, pois, culpar de todos esses infortúnios, né? De todas essas aflições, senão a nós mesmos? Então nós somos os únicos culpados de tudo isso que acontece com o outro. Então o homem, ele é assim, num grande número de casos, o artífice de todos os seus infortúnios. Mas ele muitas vezes, por vaidade, por orgulho, ele não reconhece que ele é que causou aquilo. Aí ele começa a colocar a culpa no destino, na sorte ou no azar, na má esteira, e muitas vezes até ele culpa a Deus. Deus é que está fazendo com que eu faça assim, que isso aí não existe, né? E essas são as causas atuais. E fora da causa da vida presente, são causas anteriores às aflições nossas, né? Se há males do qual o homem é a causa primária, que é nessa vida, há outros males
pelo menos na aparência, que nos são completamente estranhos, que acontece conosco. Perda de entes queridos, né? Muitas vezes, né? Os pais perdem seus filhos e a gente não entende por quê, porque nós achamos que primeiro devem ir os pais, depois os filhos, mas nem sempre acontece isso, né? Acidentes que acontecem com muitas pessoas que morrem em acidentes, isso diariamente tem, né? Reveses de fortuna, pessoas que da noite por dia perdem tudo que tinham, né? E aí não se consegue explicar o porquê, né? Flagelos naturais, tem aqueles tsunamis que aparecem e quantas pessoas morrem ao mesmo tempo juntas, né? Enfermidade de nascimento, né? Crianças que nascem já com enfermidades, né? Por quê, né? Crianças que morrem prematuramente, né? Por qualquer motivo, doença, acidente, né? Como todo efeito tem uma causa, essas misérias, tudo isso que acontece, são efeitos que devem ter uma causa. E desde que a gente considere Deus justo, essas causas também são justas, né? E o homem, ele nem sempre é punido na existência atual, mas ele vai sempre sofrer as consequências das faltas que ele fez, ou no momento ou no passado, né? Então, é a lei de causa e efeito, né? Que a gente está sempre falando aqui, que nós vamos sofrer tudo aquilo que fizemos os outros sofrerem, né? Então, são sofrimentos de causas anteriores. Não. Então, se eu fui duro e desumano com as pessoas numa determinada existência, numa próxima eu vou ser tratado duramente e com desumanidade, né? Se eu fui orgulhoso, eu vou renascer numa situação humilhante, né? Se eu fui egoísta, se eu fiz mau uso da minha fortuna, na próxima existência eu posso vir desprovido de tudo, completamente pobre, né? Se eu fui mau filho, eu poderei sofrer também numa outra existência pelos meus filhos, né? Então, esses males todos são efeitos, né, de causas anteriores, né? Mas nem todo mal, né, nem todo sofrimento nosso vem desses males. Por quê? Muitos deles são as próprias provas que nós escolhemos e que nos fazem sofrer, né? Só que é apagado da nossa memória. Aí existe um esquecimento na nossa memória de vidas passadas, a gente não se lembra. Então, se Deus julgou, né, colocar um véu sobre esses conhecimentos do que ocorreu conosco na vida passada, é porque deve ser útil para nós, né? Então, o espírito, ele renasce, né, frequentemente no mesmo seio, com relação com as mesmas pessoas, na mesma família, né? Para quê? Para reparar o mal que ele fez àqueles familiares, né? Que a família vai aumentando, porque vão entrando pessoas de fora, mas muitas vezes espíritos que nós fizemos mal no passado ou que nos fizeram mal também, né? Mas esse esquecimento de vidas passadas, da nossa memória, ela só ocorre na minha vida pessoal aqui.
quando eu desencarno, eu vou para o plano espiritual, gradativamente, aquelas minhas existências passadas, elas vêm à tona na nossa memória, né? Até completar a última existência que eu passei. Aí, como eu não tenho matéria, o espírito vai sofrer, não fisicamente, ele vai sofrer moralmente. Por quê? Porque ele vai ver que ele não conseguiu cumprir aqueles compromissos que ele se comprometeu lá no plano espiritual antes de reencarnar. Aí ele fica aflito também, moralmente. E o que é a vontade dele? Que ele tenha uma nova encarnação, para ele conseguir resgatar aquilo que ficou para trás, né? E com essas palavras que Jesus colocou, bem-aventurados os aflitos, né, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação daqueles que sofrem e a resignação que faz abrandar esse sofrimento. Então nós temos que nos resignar com isso que acontece conosco e não nos rebelarmos, porque se eu me rebelar, esses sofrimentos vão ser cada vez maiores, né? E nós devemos nos considerar felizes por termos essa oportunidade em cada existência, né, de ter esse sofrimento, porque esse sofrimento são dívidas do passado que eu estou pagando aqui agora, né? Então é como se Deus nos desse um carnezinho para pagar, né? Então eu vou pagando aos poucos, Lógico que numa existência só eu não vou ter condição de pagar esse carnê inteiro, então vai ficando para as próximas existências. Então são oportunidades que Deus nos dá, né? E por que isso é bom para nós? Porque cada vez mais que eu vou pagando e sofrendo aqui, eu estou minimizando o meu sofrimento, muitas vezes séculos para frente, né? Eu estou diminuindo. Então, por quê? Porque aqui no presente eu estou pagando, eu estou colhendo tudo que eu plantei lá atrás no passado. E vou colher no futuro tudo que eu plantar aqui nesse presente. Então nós não precisamos nos preocupar, já que é apagado da nossa memória, o que aconteceu conosco no passado, né? E nem nos preocuparmos com o que vai acontecer no futuro, porque não sabemos. Nós temos que nos preocupar com o presente, porque tudo que eu sofro aqui, né, todas as coisas boas que eu faço ou ruins, eu vou colher lá na frente, né? Então, eu posso mudar o curso da minha vida através da minha atitude. Quando eu percebo que eu estou saindo fora do caminho que eu devia ter, eu mudo o curso da minha vida, né? Porque eu tenho essa liberdade de fazer isso, né? E isso é bom para mim, porque eu estou vendo, nossa, eu estou usando um caminho que não é o correto, preciso mudar um pouco, né? Aí eu vou compensar, ou ser compensado por esses sofrimentos que eu estou passando, como Jesus disse. Então, a grande coisa para nós, né, é aceitarmos tudo que acontece na nossa vida, mesmo de causas anteriores que nós não conseguimos entender, como eu falei aqui, né, que para nós é estranho, mas acontece. Então, para uns acontece porque é fruto do passado, e para outros não, ou acontece mais leves, né? E resignarmos com o que acontece e não nos rebelarmos contra. E isso não vai resolver o nosso problema. Então, o que eu queria ter trazido para nós entendermos aqui é por que a gente tem tanta aflição na nossa caminhada terrena. Nós fomos colocados aqui por Deus
para sermos felizes, né? Só que temos dívidas para pagar, por isso que sofremos, né? Então, toda vez que eu sofro aqui, eu devo me considerar feliz, porque eu estou pagando minhas dívidas, estou diminuindo. E isso é para enobrecer o meu espírito, para torná-lo menos impuro. E à medida que eu vou pagando todos esses débitos do passado, o meu espírito vai se tornando cada vez um pouquinho mais perfeito, até chegar na fase final, que é a grande meta de cada espírito aqui encarnado, chegar na perfeição. Mas temos que passar por tudo isso. Então, vamos aceitar, né? Mesmo que a gente ache estranho, nossa, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Não fez agora, mas com certeza fez no passado. Ou é um compromisso que eu assumi de passar por isso aqui. E não me lembro, mas, puxa vida, será que eu não me comprometi a ter isso? Então eu vou aceitar, né? Então é isso, gente, para que a gente passe, né, essa existência da melhor forma possível. Momentos tristes, momentos felizes, isso é natural para cada um de nós, né? Ninguém é completamente feliz. Nós vamos nos tornarmos completamente felizes quando nos tornarmos perfeitos. Aí sim, aí nosso espírito é totalmente feliz. Então, gente, era isso, né? Que a gente tenha um domingo feliz, uma semana também, apesar de muita coisa aflita que nós vamos ter no decorrer da semana, mas que a gente vai passar por isso, como já passamos por tantas outras coisas. Muito obrigado, que Jesus nos ilumine sempre para que possamos aceitar, entender e colocar em prática todos os ensinamentos que Ele nos deixou. Que assim seja.